Aleluia. Muito bom estar aqui de volta, amém? Estou muito feliz. Eu percebo que estamos agora entrando numa nova fase nessa igreja, onde a unção maior está sendo liberada, amém? Isso requer maior responsabilidade, mas também maiores milagres vão acontecer. Só que os maiores milagres estão relacionados com a nossa entrega, com aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Amém, queridos? Quanto a mim, eu tenho por certo que estou seguindo a direção de Deus, em cada passo. E quando a gente segue a direção de Deus, a unção vem. Amém? E quando eu falo em unção, eu falo todos os aspectos da unção. A unção revela, a unção transforma, a unção cura. Na verdade, a Bíblia dá a entender que a unção traz um peso de glória. E quando o peso de glória vem, todo engano cai por terra, toda mentira cai, toda doença é retirada, todo mal-estar é retirado. Mas também o peso de glória, ele também traz um outro aspecto mais negativo, que é o juízo. Então, por isso que toda vez que a gente quer fazer agradar a Deus, a gente precisa se consertar em tudo que a gente pensa, que a gente faz, e como a gente faz as coisas também. Não é só o que faz. Você sabia que você pode estar vivendo uma vida longe de pecado, de prostituição, de qualquer coisa, mas mesmo assim está pecando, como você está fazendo aquilo? A Bíblia diz que nós vamos prestar conta diante do tribunal de Cristo. E cada um vai prestar conta por aquilo que fez por meio do corpo. Isso nos mostra que os propósitos, as intenções as que vão ser levadas em conta, não serão os números. Sabe, teve um tempo na minha vida que eu vivi muito preocupado com comparação. A gente, quando é pastor, líder, a gente vive preocupado às vezes com isso, principalmente quando assim que a gente assume o chamado. Desde 2008 que eu estou pastoreando. Então faz o quê? 16 anos. E isso durante um tempo na minha vida me perturbou bastante, porque nesse mundo que a gente vive por números. Tudo é contado por números. E quando a gente está liderando um grupo de pessoas, também nós somos cobrados pelos números. Mas isso é uma cobrança carnal, não é uma cobrança bíblica, não é a cobrança de Deus. E quando eu estava muito perturbado com isso, Deus certo dia falou comigo: olha, você não será cobrado pela produção, você será cobrado pela fidelidade. Na verdade, fidelidade e infidelidade é que vai determinar aquilo que nós vamos receber do Senhor. E eu estou dizendo isso porque está muito próximo à volta de Jesus. Eu estava dando aula de escatologia e cada vez mais que eu estudava o assunto, mais que ficava muito quente no meu coração. Estamos muito próximo do arrebatamento e depois do arrebatamento nós vamos para o tribunal de Cristo. Então é tempo da gente consertar o que está passando na nossa mente, no nosso coração. Porque o que está passando na nossa mente, no nosso coração, a forma como a gente julga, é que vai determinar se a gente recebe galardão ou não. Então é muito importante que você entenda que o que Deus quer de você é fidelidade. Diga: Deus quer que eu seja fiel. É isso que Ele quer. A coroa é designada para os fiéis. Mesmo debaixo de pressão, é a fidelidade que é requerida. Mas eu queria falar algo muito importante hoje a respeito do Salmo 46. Se a gente pudesse dar um nome a essa pregação de hoje, seria considerações acerca do Salmo 46. Então vamos ler o Salmo 46? Ele não é grande, ele é pequeno. Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia, diga: Deus é bom. Sabe, ele é muito melhor ainda do que a sua expressão agora, vocal, ele é muito mais. As palavras da gente não podem expressar o tamanho da bondade de Deus. E aqui está um salmo que expressa a bondade de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida da gente. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu estou aqui com a revista atualizada, tá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e o socorro bem presente nas tribulações. Algumas versões dizem nas angústias.
Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. E ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? Um dos aspectos mais importantes em qualquer pessoa, para qualquer pessoa que nasceu de novo e que diz ser salvo, que diz ter comunhão com o Senhor, uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender desde o início do nosso relacionamento é que Deus fala. Você pode dizer comigo, Deus fala. Agora olha para o vizinho aí e diz, Deus fala. Olha nos olhos, é importante fazer isso. Porque Deus pode te usar. Deus fala. Sabe, às vezes a gente está envolvido com as coisas do mundo e a gente pensa que culto é uma coisa como uma palestra. Às vezes a gente pensa que a tendência da gente é pensar que quando um pregador, uma pregadora, qualquer pessoa que está num púlpito e fala a palavra, ele está falando a opinião dele, ou fruto do estudo dele. É uma coisa comum da gente pensar. Porque a gente está ouvindo tantas pessoas em tantos lugares, nos canais do YouTube, né? Os políticos nos palanques, pessoas falam em palestras em todo o mundo, e a tendência da gente é pensar que quando a gente vem para um culto, um homem está falando, uma mulher está falando, pessoas estão falando, a visão daquela pessoa está falando, o ministério daquela pessoa está falando, e se esquece que Deus fez com que as coisas funcionassem desse jeito porque Ele quer falar. Claro que Deus fala às vezes quando você lê a Bíblia, Deus fala em sonho, Deus fala em profecia, Deus fala de muitas formas, mas a forma prioritária de Deus falar é através da sua palavra. Amém? É a forma prioritária. Porque quando você escuta, ouve a palavra, ou medita na palavra, o que acontece? Você não tem perigo de estar sendo contaminado pela influência externa. Mas pastor, quando você está pregando ou alguém está pregando, você não está expondo talvez a sua opinião, não? Para isso você tem um filtro de Deus poderoso, chamado percepção espiritual, ou em outras palavras, a revelação do Espírito. Em outras palavras, a unção do Santo, que é verdadeira e nos ensina a respeito de todas as coisas. Quando essa percepção penetra no seu coração, você pode ter certeza que o que está sendo dito é de Deus. Agora, da mesma forma, quando a gente não considera o que está sendo ministrado, é uma situação bastante dificultosa que surge na nossa vida, porque nós estamos rejeitando a Deus e não a homens. E coisa ruim é rejeitar a Deus, porque sempre vai trazer algum juízo. Desses quase 40 anos que eu tenho de igreja, já vi isso acontecer tantas vezes. Tantas vezes. Por isso que não vale a pena a gente rejeitar a voz do Senhor. Como disse ele, se hoje ouvirdes a minha voz, não faça como na provação do deserto, nas águas de Meribá. E o que é que os israelitas disseram? Se eu fosse você, eu até pesquisaria isso. Quando você vê esse texto, faça uma busca aí e procura ver que situação foi essa. E essa situação foi aquela situação das águas. E lá em Salmos, se eu não me engano, em Salmos, que fala sobre essa situação, e sabe qual era a situação que eles provaram? O que foi que eles fizeram que Deus ficou desgostoso? Sabe o que foi? Especificamente o que foi que eles fizeram que fez Deus se sentir rejeitado pela nação de Israel? Sabe o que foi? A Bíblia diz lá, porque eles disseram, será que Deus está no nosso meio?
sabe que essa coisa dói muito no coração de Deus. Você quer desagradar a Deus? Claro que ninguém quer. É quando a gente duvida se Deus está falando ou não. Isso desagrada muito a Deus. Às vezes a gente pensa que o que desagrada mais ao Deus é prostituição ou feitiçaria. Tudo isso aí é abominação perante o Senhor. Mas se tem uma coisa que desagrada a Deus é o contrário de fé, é incredulidade. Porque pela fé nós agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Significa que quando agimos com incredulidade, nós estamos agindo como o povo de Israel, que dizia, será que Deus está no nosso meio? Isso é um pecado tão terrível que você não imagina o juízo que isso pode trazer. O juízo mais básico, falta de socorro e de proteção. Aí os problemas vêm e você vai dar desculpa, vai dizer que foi o diabo, que é provação, e que são pessoas, e que... Você pode dizer o que for, mas o nome disso se chama orgulho, quando a gente não se autoanalisa e não vê que o pecado está na gente. Se tem uma coisa que desagrada a Deus, além de incredulidade, é orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste. Querido, você sabe o que é isso? Não é que Deus se esquece, é Deus resiste. Dura coisa aí contra Deus. Então, Deus resiste soberba. Deus resiste orgulho. Mas Ele dá graça aos humildes. Somando isso tudo, a gente entende que para a gente ter o socorro de Deus, que a gente vai falar aqui sobre Salmo 46, para a gente ter a proteção, para a gente ter a guarda, nós precisamos entender e deixar de uma vez por todas clara no nosso coração: Deus está no nosso meio. Tem que parar com essa história de pensar que Deus só está quando os dons se movem. Pelo amor de Deus, que Deus tenha misericórdia da sua vida se você pensa assim. Eu já vi de tudo, querido. Eu já vi pessoas que movem nos dons e cometem pecados. Já vi pessoas que se movem nos dons e são fofoqueiras. Já vi pessoas que se movem nos dons e morreu logo cedo. Mas os dons fluíam, porque os dons de Deus são irrevogáveis. A gente tem que parar com essa história, querido. Todos os grandes agir de Deus que eu vi acontecer foi por meio da palavra. Não estou dizendo que dons não são necessários, pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos desejar os dons. Mas uma coisa que a gente precisa ter bem claro no nosso coração é que Deus fala prioritariamente pela sua palavra. E se a gente não cumprir a palavra, não adianta se mover nos dons se nós estamos quebrando princípios. Então o que é que nós devemos fazer, querido? Cuidar da nossa vida para ver que a gente não está quebrando princípio. Quando nós não quebramos princípio, Deus nos ouve, as nossas orações são ouvidas, são respondidas. O milagre de Deus acontece, mesmo que não tenha propaganda nem marketing. Porque se Deus é por ti, quem será contra ti? Deus é por ti, querido. Boa coisa é ter Deus como provedor, boa coisa é ter Deus como cuidador, boa coisa é ter Deus como o que guia, o guiador. Boa coisa é ter Deus como amigo e não ser resistido. Então, quando tem um salmo como esse, a gente precisa entender que esse salmo, querido, ele foi escrito há milhares de anos atrás. Muitas pessoas já leram, muitas pessoas foram abençoadas por esse salmo. Muitos resistiram o salmo, muitos acharam que era tolice. Com efeito, Israel muitas vezes não usufruiu desse salmo, porque Israel estava quebrando princípios. Quando se quebra princípios, você não pode ter o benefício da palavra. Mas quando você é fiel aos princípios, o Deus da palavra vai ao teu socorro e te livra, e te ajuda, e te guarda. Essa é a única verdade. A Bíblia diz assim: passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. O que ele está dizendo? Mesmo que acabe toda a matéria, mas a palavra do Senhor vai ressoar eternamente. Então, quando Deus fala, Ele fala prioritariamente pela palavra. Uma outra coisa que a gente precisa entender sobre a palavra profética é que, apesar da profecia vir, muito da profecia depende da sua resposta de credulidade a ela.
Se vem uma profecia e diz, olha, você é abençoado, vai acontecer isso, aquilo, outro, só vai se cumprir isso se você acreditar. Ah, mas não é a vontade de Deus? Sim, mas se eu for infiel, como é que vai se cumprir? Você entendeu? Se eu for infiel, aquela palavra não vai se cumprir. Ela vai ficar em stand-by, no mundo celestial, esperando a fidelidade do homem e da mulher de Deus. Isso é muito importante, porque às vezes profecias vêm e a gente fica se perguntando, aquelas palavras foram todas, nunca se cumpriram. E você não sabe se a pessoa está crendo, você não sabe se a palavra veio de Deus também, ou da cabeça do profeta, ou também se a pessoa está sendo fiel a Deus. É muitas coisas, muitas variáveis. Eu estou dizendo isso para você entender que porque tem pessoas que se escandalizam quando a profecia não se cumpre, tem pessoas que se escandalizam porque recebem uma profecia e parte é real o que está acontecendo e parte não é, né? E tem pessoas que pensam que Deus só está no meio quando vem uma profecia. Precisamos entender que a palavra de Deus é a condição sine qua non para que o milagre aconteça. O cumprimento da palavra é o que vai determinar o seu futuro, mesmo que você não queira, mesmo que você não goste, não adianta, a gente está submetido à palavra. Uma das coisas mais, daqui a pouco a gente lê, porque é um salmo pequeno, vou meditar de versículo por versículo. Uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida, e foi difícil para mim aceitar, foi uma das lições mais duras que eu já tive. Eu posso te dizer que foi a lição mais dura. Era eu estar seguindo a Deus, vivendo longe do pecado, servindo ao Senhor, praticamente todo dia da semana. Quando eu estava lá em Campina Grande, estava servindo o Senhor quase todo dia. Fora o meu trabalho secular, eu ainda estava na igreja, ou no Rema, ou em algum lugar. E aí a gente tinha essas duas meninas, Tatá e Lili, eram novinhas, bebês. E eu simplesmente não conseguia entender por que grandes dificuldades se levantavam contra nós. Eu não conseguia entender. E isso foi uma lição muito dura para mim, e eu vi quanto é sério esse negócio de princípios. Na verdade, certas lideranças tinham feito algumas coisas que eu não gostei, e eu guardei uma mágoa no meu coração. E não foi porque essa liderança fez nada contra mim, foi simplesmente porque eu não concordava com os atos da liderança. E eu fui falar com outras pessoas, e aí é onde o pecado piora mais ainda. E eu não conseguia entender como é que eu estava sendo fiel, indo para a igreja, fazendo tudo certinho. Pelo menos é o que eu pensava, que eu criei essa narrativa. O problema é esse, quando a gente está debaixo de uma situação em que vem pressão, a gente cria uma narrativa onde a gente é a vítima. E você está tão cego, ou eu estava tão cego, que não vi que, peraí, como é que eu sou a vítima se eu estou cometendo um pecado e eu não estou querendo ver que eu estou pecando? E foi duro para mim entender. Por quê? Porque na minha mente funciona assim, na mente da gente, todo mundo aqui funciona assim. A gente pensa assim, cara, eu estou me esforçando, eu estou orando, eu estou pregando, eu estou evangelizando, eu estou ofertando, eu estou dando dízimo. Como assim? Eu não mereço isso. Mas, querido, é o que eu estou dizendo para você, se você quebra um princípio, não tem jeito. Se você quebra um princípio, não há proteção. Eu ficava angustiado, porque eu saía para um culto. Primeira coisa, já estava difícil para mim para eu pagar as contas. E a gente tinha um carro, a gente ia para o culto. Eu simplesmente fiquei assim, horrorizado, quando uma vez eu saí com um carro, com as duas meninas do bebê conforto atrás, Fabiana, quando a gente foi descendo uma rua, me passa na frente um ciclista, pum, eu atropelo o ciclista bate no para-brisa do carro, quebra o para-brisa, passa por cima, vai cair do outro lado. As meninas ficaram assim paradas lá e Fabiana dentro do carro nem saíram. Eu peguei, abri o carro, fui lá acudir o rapaz, aí juntou gente. Aí chamaram a família do rapaz, rapaz, perigoso o negócio. Hein? E era um bairro de periferia. E na hora o pessoal viram e vieram, não se preocupe, o rapaz veio aqui atender e tal. Eu, liga aí para o SAMU, lá veio o SAMU. E o cara lá, e a gente tentando, eu orando por ele e tal, e os rapazes, chegou a família dele, chegou os irmãos. Quando chegou os irmãos, o pessoal disse, não, ele estava prestando socorro aqui, tal. Aí o rapaz ficou só atordoado, tal. Veio o SAMU,
SAMU veio, atendeu o rapaz, foi levar para o hospital. Antes de levar para o hospital, peguei o telefone dele, peguei tudo, todos os dados, levou o rapaz para o hospital. No outro dia eu liguei para o familiar dele, para o irmão disse, não se preocupe, está tudo bem. Ele quebrou as costelas, mas está se recuperando, não se preocupe, não precisa nem conversar mais com a gente, está tudo bem. E aí eu fui para casa e agora eu estava não só sem pagar o coisa do carro, agora eu estava com o carro com o para-brisa quebrado, sem poder andar para canto nenhum com o para-brisa quebrado, sem dinheiro para comprar o para-brisa, e eu ficava no meu questionamento, como é que pode isso? Quer dizer, eu já estava pior, agora ficou pior, aí os pneus começaram a desgastar, fiquei com 4 pneus pelados, sem ter dinheiro para comprar o pneu, com o para-brisa quebrado, sem ter dinheiro para comprar o para-brisa, sendo fiel, indo para a igreja direto, meu irmão. Simplesmente eu não conseguia entender como era problema em cima de problema, e eu pregando, e eu orando, e eu lendo a Bíblia, fora o trabalho, trabalhando normalmente. Eu tinha que ir para o trabalho a pé, querido. O trabalho era como daqui lá, sei lá, depois da catedral lá. E eu ia a pé, às vezes de bicicleta, porque não tinha condição de botar um combustível no carro. Quando conseguia 10, 20, 30 reais, botava no carro para poder a gente ir para o culto. Eu não conseguia entender. Por que eu não conseguia entender? Porque quando a gente está na situação de vítima, a gente pensa que não está errado em nada. Mas onde é que estava o erro? Pensar mal da liderança. E falar com outras pessoas. Não tem como. A gente não tem como dar murro em ponta de faca e não ser ferido, querido. Você entendeu? Eu estou sendo sério com você, porque eu sou o pastor dessa igreja. Eu sou o representante dessa igreja. Significa que o que eu falo é o que vai acontecer. Assim como na época da pandemia, nós dissemos assim, olha, ninguém vai nem ser hospitalizado aqui do grupo, aqui ninguém vai. Se pegar comigo, não vai. Quem lembra disso? Alguém foi hospitalizado? Alguém morreu de Covid? Não morreu. O que é que eu tenho mais que o outro? O fato de que eu estou vivendo limpo diante de Deus, tenho o dom da fé especial, sou o pastor da igreja e falei debaixo de uma direção do Espírito. Vai acontecer assim. Então, se eu sou o pastor dessa igreja, eu tenho que dizer para você, cuidado com o que passa na sua mente. Porque depois a gente está vindo para os cultos e nada acontece. A gente fica criando narrativa para justificar. Você está entendendo? Isso vale para todos nós, para mim também. Porque eu já cometi muitos pecados. De estar se enganando. Chegava para outra pessoa e dizia, eu não concordo com isso. Não concordo. Não funciona nada, querido. Vai dar problema para a nossa vida. Mas quando somos fiéis ao Senhor e os seus princípios, queridos, é impossível que Deus não haja. É impossível que o poder do Espírito Santo não venha a nosso favor. Ele vem, ele age, ele é real, ele é verdadeiro, queridos. Ele não precisa do homem para fazer algo, não é o teu braço que tem força para fazer, é Deus. Como diz lá em Zacarias, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito do Senhor, querido. É o Espírito do Senhor quem traz provisão, é o Espírito do Senhor quem traz direção, é o Espírito do Senhor que manifesta cura, é o Espírito do Senhor que livra você do mal. Essa é a promessa de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Mas a gente precisa parar com essa história de estar criando uma história para justificar os nossos erros. Eu sou bastante homem para dizer que quase todos os problemas que eu já tive na minha vida, não todos, mas boa parte deles foi porque eu errei mesmo. Semeei e colhi, muito bem feito para mim. Para aprender a ter vergonha na cara. Desde então, tenho cuidado da minha vida. E como eu sou pastor, eu preciso cuidar da sua vida. Eu preciso cuidar da sua vida. É uma responsabilidade. Porque no dia lá do Tribunal de Cristo, além de todos os problemas que nós temos, cada um, e vamos prestar conta a Deus, uma das coisas que Deus vai fazer, perguntar para mim, é, o que foi que você fez com o dom que eu te dei? Mas Deus, é porque o povo ia ficar chateado. Eu não posso me guardar de dizer a verdade para vocês. Tem um versículo na Bíblia, que é um trecho, um dos textos que Paulo fala sobre o tribunal de Cristo. Sabe o que é que ele diz antes? Ele diz assim, olha só o que é que ele diz. A ninguém julgueis antes do tempo. Não sabeis vós que todos nós iremos prestar conta
do tribunal de Cristo? Sabe, todos nós fazemos coisas uns aos outros que às vezes a gente não gosta. Não é verdade? Mas, cara, quem é casado aqui? Quem é casado? Sabe, a maior forma de você ser treinado está aí do seu lado, seu esposo e sua esposa. Quantas coisas seu esposo e sua esposa faz que você não gosta? Ou pelo menos no início do casamento deve ter tido muita coisa, né? Hoje nem tanto, porque é aprender a conviver. Mas as pessoas não entendem que quando a gente se casa é uma obra de Deus também, porque nós somos treinados no nosso casamento. Quando nós temos filhos, nós somos treinados no relacionamento com nossos filhos. As pessoas às vezes não entendem. As minhas filhas são demais de bênção. Elas estão aqui, estão morrendo de vergonha ali. Fatizinha está com vergonha. Mas uma coisa que eu quero passar para você, para te ajudar, é que criação de filhos, além de princípios bíblicos, boas palavras e testemunho, tem uma outra coisa que muito crente não sabe, e é o motivo pelo qual você ouve falar alguns escândalos aí. Não é só ensinar o caminho, falando. Não é só ensinar o caminho, dando testemunho, sendo íntegro e dizendo a verdade. Tem uma outra coisinha que muitos se esquecem. Também é praticar o caminho, deixar um bom clima de amor e carinho dentro de casa. Você entendeu? Porque não adianta, você pode ensinar a palavra toda, mostrar a responsabilidade, ser fiel, ser íntegro, estar indo para o culto, orar o tempo todo, fazer tudo. Se os seus filhos não perceberem um clima de amor e de compaixão dentro da casa, o lado de fora vai dar. Na universidade vai dar. Por isso que você vê, de vez em quando, umas bombas por aí. Você entendeu? Porque as meninas, cada uma trabalha no seu trabalho lá, são cobradas no seu trabalho, têm responsabilidade, são mulheres, pessoas adultas. São filhinhas de papai e mamãe, não. Mas eu não deixo de dar cheiro, dar beijo, dar abraço. Porque eu sou responsável para criar um clima de amor, de compaixão e carinho, porque isso é praticar a palavra. Sabe, isso que vale para mim, eu estou falando isso para você, a gente tem que aprender. Na igreja, por exemplo, querido, não adianta a gente, abençoado seja pai. A gente tem que ter compaixão com as pessoas, sem mais intenções de manipulação. Vou dizer de novo, sem más intenção de manipulação. Porque Deus está vendo o coração da gente. Você está entendendo? Compaixão não é só boas palavras, nem bater o braço, não. Compaixão é realmente se compadecer. Paulo fala que de uma certa igreja que ele diz, olha, vocês são meus filhos, porque eu vos gerei. E a gente gera filhos não é só pregando e evangelizando. Na verdade, nós geramos filhos muito mais pela compaixão. E sabe o que é compaixão? É dar a vida pela pessoa. Eu não consigo entender como alguém tem compaixão se não gasta 5 minutos de oração por alguém. Não consigo entender. Porque se você ama seu irmão aqui do lado, você tem a obrigação de interceder pela vida dele. O Senhor é testemunha. Como eu oro por cada pessoa nominalmente dessa igreja. Não é para me justificar, não, é porque é a obrigação minha. Eu não faço nada mais do que a minha obrigação. Sabe, Deus me ensinou, quando eu tive um grande problema na minha vida, eu tinha dificuldade de perdoar aquelas pessoas. E eu perguntei, dia e noite eu chorava, Deus, eu quero perdoar, mas eu não estou conseguindo. Meu Deus, como é que eu faço? Como é que eu faço? E Deus disse para mim, ore botando o nome daquelas pessoas. Não é orar tipo, Deus abre os olhos da tua serva para que ela pare com essas coisas. Não. É orar, eu oro por Joana, por Maria, por Zé, por Antônio. Meu Deus, que eles sejam uma bênção, que prospere, que haja enchimento do Espírito. Ou seja, coisas boas. Não é desejando que a pessoa seja liberta de um suposto demônio que você acha que tem, que a pessoa não tem. Eu não vejo amor nisso, não. Vejo outras coisas, interesses que serão cobrados no dia do tribunal de Cristo. Mas como diz a Bíblia, o Senhor conhece os que são seus, porque Ele julga segundo o coração. Você entendeu? Então vamos fazer como Paulo disse, a ninguém mais conheço segundo a carne, até mesmo Cristo, se assim eu o conheci,
não é dessa forma que eu vejo. Ou seja, para da gente ficar achando que a pessoa é chato, é simpática, é linda, também é chata, é enjoada, é estranho, é esquisito. Para com isso para que você não tenha problemas. Em nome de Jesus Cristo, que nós vamos prestar conta diante deles. Pare com isso. Em nome de... Eu estou rogando para a tua saúde e proteção, porque eu quero que ninguém morra aqui, nem que ninguém viva doente, mas todo mundo seja abençoado. Essa igreja será um celeiro de muitos lugares, de muitas igrejas, mas para isso acontecer, a gente tem que parar de ser criança e ser adulto, querido. Vamos parar com essas besteiras. Vamos crer de todo o coração na palavra que está sendo ministrada, aquela carregada de unção. Jesus está no nosso meio. Vamos pensar bem coerentemente. Se Jesus estivesse aqui agora, que palavra você acha que ele diria para nós, hein? Sobre os mais variados assuntos. Porque nós vamos prestar conta diante dele, viu? Eu e você. Sabe, eu estou falando essas coisas desse jeito, porque quando a gente vê aqui o que está no Salmo, a gente crê que vai acontecer exatamente do jeito que está. No primeiro versículo está escrito assim, preste atenção aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A pessoa lê assim, que benção. Mas sabe como é que está no original? No original está assim, não é Deus que está aí. Na verdade é uma das palavras que é usada para Deus, mas na verdade é Elohim. Qual o sentido, pastor? Elohim é o plural. Literalmente ele está dizendo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, é o nosso refúgio e força. E a palavra que diz sobre o socorro bem presente, na verdade pode ser traduzida como socorro extremamente forte, alcançado no meio das tribulações. Extremamente forte. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos. Sabe por que ele diz? Você vai ver que às vezes aquele dá o nome de Jeová, às vezes Elohim. Porque quando ele fala de Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, ele está trazendo para a gente a menção de que a totalidade de Deus, ou seja, o Deus que fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus da aliança conosco. Então ele está dizendo, ele fez uma aliança com você. E se ele fez uma aliança, ele prometeu, você pode ter absoluta certeza que extremamente forte vai ser o seu socorro. Eu já falei aqui, no dia que o Senhor mandou a gente sair de Campina Grande para ir para Aquidauana em 2008. Isso era janeiro de 2008. Eu orei, porque, assim, querido, você pode pensar que eu sou lento, mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu não quero dar um passo fora da vontade de Deus, porque eu não quero fazer na força do meu braço, não. O pastor Bud em pessoa, ele, não foi o ministério que se reuniu, o pastor Bud chegou para mim pessoalmente e disse, eu tenho uma igreja em Aquidauana e eu quero que você vá para lá. O pastor Bud falou desse jeito comigo, e mesmo assim eu disse, pastor, eu vou orar. Eu vou orar. Disse para ele. Passei 21 dias orando, e não foi porque eu contei 21 dias místico de Daniel, nada disso. Porque tem gente que pensa logo, como ele é místico e religioso. Eu simplesmente continuei orando até o momento de Deus falar. E quando Deus falou, quando eu fui contar, tinha passado 21 dias. Pronto. E o que acontece? No dia que Deus falou, caiu uma capa sobre mim. Bum! Sabe, um peso caiu sobre mim. E eu fiz o seguinte trato com Deus. Eu sei que Deus é bom e Ele vai cuidar. Eu disse, Senhor, eu tenho um trabalho concursado do Tribunal de Justiça. Eu sei que quando Tu manda, Tu provisiona, mas eu quero dizer, Pai, tenho essas duas crianças, duas bebês, cuida delas. Cuide delas, que eu vou para onde o Senhor quiser. Eu moro até debaixo de uma ponte. Mas cuide delas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Elohim, o Deus da aliança, foi um trato que Ele fez comigo. Deus sempre cuidou dessas meninas. Deu 2 bolsas de 100% na Unicesumar. 2 bolsas de 100% na Unicesumar.
Não paguei um tostão. Numa da segunda maior universidade particular do Brasil. Não sei se você sabe disso. Não paguei um tostão. Um dia desse aí, não faz nem 2 semanas, a Tatá estava bem preocupada com uma situação do emprego dela. E a gente disse a mesma coisa: Tatá, fica tranquilo, confia, vai dar certo, minha filha. Estava lá em Dourados quando ela mandou a mensagem. Foi promovida aqui. Eu estou dizendo isso, querido, não é para você exaltar a minha família. Eu estou querendo dizer para você um testemunho de que o Deus da aliança, Ele é fiel. Ele é fiel, querido. Mas se não está acontecendo algo com você, a gente tem que se questionar. Você tem que se analisar o que está faltando. Sabe, querido, às vezes o que está faltando é um pequeno ajuste, uma coisinha. Uma teimosia que a gente está tendo. Uma coisinha que precisa ser mudada. Uma entrega. Talvez Deus esteja pedindo para você entregar algo para Ele e você não está entregando. Você entendeu? Talvez um envolvimento maior na obra, um envolvimento maior em alguma coisa, eu não sei. Deus sabe. Mas eu te digo, Ele é o nosso refúgio. Ele te guarda. E Ele é um socorro extremamente forte. Mais do que suficiente para te livrar. Uma das outras coisas que mais me chocou, nesses 30 e tantos anos, 40 anos de igreja, é a quantidade de gente que eu vi, gente boa, rapaz, do coração bom, que fez rema, fez tudo, e se desviou de um jeito que ficou pior do que antes. E eu fico me perguntando, meu Deus, o que está acontecendo com a cabeça desse povo? Meu Deus do céu, eu fico procurando, aí eu vou procurar saber os motivos, o motivo mais bobo que você possa imaginar. E aí só pode trazer a lembrança da gente do caso de Judas, né? Teve alguém no mundo que teve maior exemplo e maior palavra do que Judas? Ele estava com Jesus, querido. Nenhuma igreja é melhor do que Jesus em pessoa. Ele estava de lado de Jesus. Agora, o que é, meu Deus do céu, que fez Judas fazer aquilo? Porque tem pessoas que pensam que Judas, ele foi destinado pela própria vontade de Deus a ser aquilo. Não, querido, Judas escolheu aquilo. Escolheu, viu? O que faz alguém trair Jesus? Pensa aí um pouco. O que faz? Você já se colocou no lugar de Judas para ver se consegue pensar que minhoca é essa que estava rolando na cabeça dele? Por onde foi que os demônios entraram? E eu só posso imaginar que foi uma falsa expectativa. Ele esperava algo de Jesus e não foi o que ele queria. E eu sei por quê. Porque Judas era possivelmente zelote. Zelote era um partido revolucionário que esperava libertar Israel pela força do braço. Não estou dizendo que está isso na Bíblia, mas é bem possível que tenha sido esse problema. Ele esperava que Jesus fosse libertar Israel. Lembra dos 2 discípulos de Emaús? Está os 2 discípulos lá. Aparece Jesus depois de ressuscitado. O que vocês estão aí conversando? Nós estamos aqui divagando a respeito de Jesus, um homem profeta. Nós esperávamos, tínhamos expectativas de que ele fosse libertar Israel. E agora já é o 3º dia da sua morte e nada. Aí Jesus começa a dizer todas as escrituras, desde tudo, né? Ó nécios e tardos de coração, de não crer naquilo que foi escrito na palavra. A expectativa deles era maior do que o que está na palavra. Valia mais a expectativa dele do que o que está escrito na palavra. E aí o que aconteceu? Jesus foi, aí ele fez menção de ir passar direto, aí eles disseram, não, entra aqui para a gente comer alguma coisa. Jesus vai, se senta com eles lá. Quando eles vão partir o pão, é que eles veem que era Jesus, desaparece. Isso nos mostra o quê? Que havia uma expectativa no coração dos israelitas, por isso que os fariseus ficaram cegos, não entenderam que era Jesus. Porque na profecia de Daniel, que eles tinham acesso, dizia que o Messias precisava morrer. Mas eles não conseguiam entender. Por quê? Porque a expectativa da pressão
Presta atenção nisso, isso é lição para a gente. Eles estavam debaixo da pressão do domínio romano. Eles estavam angustiados. Debaixo da pressão, eles criaram uma expectativa que não era real com o que estava escrito na palavra. E por conta dessa falsa expectativa, eles ficaram decepcionados. Possivelmente foi isso que aconteceu com Judas. O que leva alguém a trair Jesus? Uma falsa expectativa. A ninguém julgueis antes do tempo. Não sabeis vós que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo? E eu fiquei impressionado esse monte de gente se desviando. Fulano se desviou, Beltrano está no mundo. Tem pessoas que, só para você ter ideia, tem gente que foi criada dentro da igreja, fez rema. E hoje está postando palavras contra a igreja, contra o cristianismo. Como é que pode? Se nem Jesus foi suficiente para que Judas não fizesse essa besteira que fez, você acha que rema vai mudar a vida de alguém se já está com o coração errado? Não vai. Isso nos mostra o problema de não crer que Deus está falando através da palavra. Porque se nós realmente crêssemos que Deus está falando hoje, por exemplo, hoje à noite, e parasse de pensar que é o pastor Sérgio que está querendo se justificar alguma coisa, se parasse de pensar nisso, os benefícios de Deus iam acontecer na nossa vida. Você entendeu? Os benefícios de Deus iam se manifestar. Querido, eu quero o melhor para a sua vida, mas eu não posso fazer um desvio da palavra. Eu tenho que dizer a verdade. O que vale para você, vale para mim. Sabe, é melhor você ser sincero ou sincera de coração. E se, eu não quero saber se a igreja é pintada de vermelho, de azul, de branco, de preto. Eu não quero saber de nada. Eu só quero servir ao meu Senhor. É o que eu quero. Só quero servir a Jesus. É o que eu quero. O dia se aproxima. Tem um julgamento muito próximo. É melhor a gente aprender de uma vez por todas a servir a Jesus. Sabe, o que Deus tem através do Ministério Verbo da Vida nessa cidade, Ele está confiando a essa igreja. A unção está aqui. Então não podemos ser negligentes com o que Deus mandou a gente fazer. Não podemos ser negligentes. Foi muito difícil aprender aquela lição em Campina Grande. Eu chorava, cara. Por que eu chorava? Não era do problema, não. Eu estava chorando por causa da lógica de Deus, entendeu? Porque a gente pensa que a gente é vítima. Esse é que é o problema, a gente começa a achar que Deus é injusto. É difícil a gente organizar isso na mente da gente, sabe? É difícil. Mas será possível, Deus? Essas pessoas que fazem a coisa errada, tá lá no bem bom. E eu, com 2 crianças, trabalhando feito um bicho no tribunal, sem parar, pegando direto do tribunal para ir para a igreja, orando todo dia, e lendo da Bíblia. E isso acontece como? É justo, a gente não consegue entender. Porque a justiça de Deus, ela se refere, como diz Romanos capítulo 1, ela se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo vive pela fé. Ou seja, é em cada ponto da fé. Não é só a fé para ofertar. Não é só a fé para ser curado. Não é só a fé para viver em vitória. Não é só a fé para pregar. É a fé também para amar. É a fé para perdoar. É a fé para ter compaixão. Para não julgar. É a fé para respeitar a autoridade. É a fé para respeitar as pessoas que estão com responsabilidade maior do que você, do que eu. Você entendeu? Tem que ser fé em tudo. Aí ele diz no versículo 2, ou no versículo 4. Veja o que aqui diz no versículo 4 do Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Frase bonita, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu li alguns comentários sobre isso aqui, e os comentaristas diziam o seguinte:
esse rio não é nada natural aqui que ele está falando, porque não existia esse rio lá, na cidade de Jerusalém. Não existia. Havia um ribeiro de Cedron que só tinha água quando chovia, então era um rio provisório. E tinha uma fonte lá de Siloé que não saía do templo. E aí o comentarista diz o seguinte: com certeza isso aqui é uma simbologia a respeito de algo que acontece no céu. Veja o que ele está dizendo. Há um rio que sai do trono de Deus, do santuário da morada do Altíssimo. E esse rio é interessante. O rio natural, aonde ele passa, traz vida. Está falando aqui dos rios do Espírito. Os rios que trazem vida. Queridos, é por isso que a gente estava cantando essa música. Olha, na presença do Senhor é onde a gente é satisfeito. Não tem outra satisfação. A gente precisa permitir que os rios do Espírito fluam em nós. Você está entendendo? A alegria plena é fluir nos rios que desce do santuário, da morada do Altíssimo, querido. Jesus disse para a mulher samaritana que se conhecesse quem está falando para você, ele te daria de beber rios de água viva. Jesus disse no momento lá da festa que estava tendo dos judeus, quem crê, ele se levantou no meio de todo mundo, quem crê em mim, como está escrito nas escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, a água viva que Jesus falou com a mulher samaritana e a água viva que ele está dizendo aqui é a mesma água viva desse versículo 4, é o rio que sai das moradas do Altíssimo, do santuário de Deus, é o rio do Espírito, é o rio da presença de Deus, querido. Mas esse rio ele flui pela fidelidade a gente, é o que está na palavra, não é só uma expectativa de coração, é uma fidelidade de coração. Porque às vezes a gente quer forçar, mover do Espírito. Alguém aqui já pensou, talvez tenha pensado, né? Tinha falado, não sei, talvez. Porque aqui, por exemplo, eu, o pastor Sérgio, sou pastor dessa igreja, nem sempre fluo no mover do Espírito, já percebeu isso? Vai, pastor Sérgio prega 6 vezes, uma vez ele pode mover-se, mas é 5 sem medo. Por quê? Estou falando de mim, estou prestando conta de mim, tá? Eu só vou fazer o que Deus mandar. Eu não vou produzir nada. Claro que o meu chamado talvez não tenha essa característica. Por isso que eu estou dizendo, é de mim. Quando Deus mandar, eu faço. Quando Deus não mandar, eu não faço. Porque eu sei que a minha proteção é fazendo o que Deus mandou. Você está entendendo, querido? A gente tem que ser guiado pelo Espírito, rapaz. É sério, você pode perder tudo, ter sua saúde, seus negócios, tudo porque vai pela aventura que dá na cabeça. Você tem que ser guiado pelo Espírito. Deus falou para a gente vir para cá. Enquanto eu não tinha confirmação no meu coração para vir, eu não mexi uma palha. Mas quando eu sei que Deus fala, eu faço feito pitbull, trava assim, e eu vou. Em 6 meses a gente estava aqui. Você está entendendo, querido? Eu estou tentando dar um testemunho para você entender. Quando você é guiado pelo Espírito, nenhum mal vai derrubar você do propósito que Deus tem para a sua vida. Há um rio, esse rio é quem vai trazer a vida. Aí diz no versículo 5, quando ele está falando dessa cidade, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde o romper da manhã. É interessante que aqui, mais uma vez, está a palavra Elohim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no meio dessa cidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no meio de nós, da igreja do Deus vivo, baluarte, coluna da verdade. Ele está conosco, Ele tem aliança conosco. E diz no 7, Deus, o Senhor dos exércitos está conosco, e Deus de Jacó é o nosso refúgio. É interessante esse versículo, porque ele usa 2 palavras diferentes aqui. Eu vou traduzir, ele diz, Yahvé dos exércitos, ou Jeová dos exércitos, está conosco, e o Elohim de Jacó é o nosso refúgio. Por que ele fala Jeová dos exércitos e não diz Elohim? Porque Jeová era o pai,
Era Jesus, na verdade, era a mão forte. Jeová, podemos dizer, era um dos nomes de Jesus. O nosso general está no nosso meio. A igreja é dele. E quando ele fala Elohim de Jacó, o que é que ele está dizendo? O Deus da aliança. O Deus da aliança é o nosso refúgio. O Deus da aliança é o nosso refúgio. Nenhum mal vai acontecer à minha vida e à sua vida. Creia nisso, querido. Creia. Confia no Senhor. Nenhum mal. Mas procura ser guiado pelo Espírito. E quando Deus disser vá, você vá. Mas se Deus disser não vá, não vá. Eu queria ouvir a voz de Deus. Ore em línguas. 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 Não dê lugar à sua mente, que a sua mente passeia por muitos lugares, envolve as suas emoções. E aí de repente você pode ficar animado para fazer uma coisa que não é a vontade de Deus. Ou desanimado para fazer alguma coisa que também não é a vontade de Deus. Aí ele diz no 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que ele está usando aqui? Elohim. Ou seja, aquietai-vos e sabei que eu sou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus da aliança, de Abraão, Isaque e Jacó. Aquieta-te. Fica calmo, vai dar tudo certo. Sabe que o diabo, ele trabalha muito com desespero. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que você tem que decidir na carreira, como diz no Nordeste, no desembesto. É agora, senão tu vai perder. Não aceite, não aceite. Se tu fizer agora, tu vai perder, é um negócio bom. Não vá nessa. Muita gente boa já perdeu coisa por causa dessa história de ter que ser agora, ter que ser agora, ter que ser agora. Nada tem que ser agora. O agora é o Senhor. Só. Que agora? Não. Agora nada. Você está entendendo? Pensa bem, o que é que tem que ser agora ou então você perde? Não é um negócio bom. Deus traz o bom negócio. Quando Deus traz, Ele vem para você de mão beijada. Não precisa o desespero de tomar a decisão de última hora. Porque tudo que é para decidir na hora, pega você de surpresa, é verdade ou não é? E por que vem na hora? É o diabo mandando um pacote para você tomar uma decisão sem ser guiado pelo Espírito. Para arrebentar a sua vida. Toda vez que alguma coisa, é agora, deixa, vai-se embora. Se for de Deus, amanhã, bem tranquilo, eu chego lá e está lá. Nem ligo. Sou besta não. Já levei lapada, já sei como é que é. Nada disso. Não sou guiado pelas circunstâncias, não sou guiado pelas necessidades, não sou guiado porque todo mundo está achando que é, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Não adianta, eu só vou ser guiado pelo Espírito, eu só dou o passo que Deus mandou dar. Mas naquela vez a gente trouxe uma história assim, o senhor concordou. Concordei porque eu percebi paz no meu coração. Se eu tivesse tido trava, não concordaria. Não, ninguém vai fazer minha cabeça, nem adianta. Nem adianta, porque eu tenho responsabilidade sobre mim. No final das contas, lá no tribunal, não vai ser cobrado outra coisa, não, a não ser a minha responsabilidade. Por que você acha que Adão sofreu o que sofreu? Porque deste ouvido à tua mulher. Eis que a maldita a terra por tua causa. Toda a terra está debaixo de maldição, porque Adão ouviu o que a mulher falou, em vez de tomar a decisão própria. E o problema não é a mulher, o problema é a lerdeza, a falta de direção de Adão. Ele poderia ter resolvido tudo. Você está entendendo? Então não adianta, uma igreja é um negócio muito sério. A gente não pode ir, tem que ser algo dirigido por Deus, isso é sério. Existem princípios. Você está comigo, está entendendo? Tem coisas que a gente não fala, não pode falar. Tem coisas que não pode. Eu, em Aquidauana, cometi um erro gravíssimo. Levantei uma pessoa
porque a pessoa tinha unção, tinha chamado, tinha tudo, e teve uma coisinha que eu não levei em consideração, foi essa coisinha que botou tudo a perder. E é por causa dessas coisinhas que eu tenho muito cuidado. A Bíblia adverte, não imponha as mãos precipitadamente sobre ninguém, não te faça cúmplice dos pecados de outros. Por que eu estou dizendo isso? Para você ver como é sério essa questão de direção do Espírito. Quanto maior a responsabilidade, maior o peso e a consequência. E você também na sua casa. Homens, vocês são o cabeça do lar. Vocês têm que decidir. Mesmo que sua esposa traga uma boa ideia, mas ora, rapaz. Ora, vê se é a vontade de Deus. Porque não é só de boas ideias que se vive o cristianismo, mas de direções do Espírito. Boas ideias no mundo tem muitas. Seja guiado pelo Espírito. Mesmo que sua esposa trouxe a coisa mais maravilhosa. Aí você, rapaz, tudo bem, amor, mas deixa eu orar aqui. E aí Deus vai te dar a direção. Você entendeu? É muito sério. Sabe, às vezes família, filhos têm problemas porque os homens não assumem a posição. E quando diz homem assumir a posição, não é ser o brabão da história, não. Não é isso, não. É ter a responsabilidade final da direção espiritual. Aquietai-vos e sabei que eu sou Elohim. Eu sou o Deus da aliança. Aquieta, vai dar tudo certo. Tua família não vai se perder. A provisão vai chegar. O milagre vai acontecer. Não foi Deus que disse, vai acontecer. O diabo, ele tenta o tempo todo desanimar você na sua fé, trazendo circunstância. Seja fiel, seja perseverante. Seja perseverante, que Deus, através da perseverança que vai ser manifesta a promessa de Deus. No natural, tudo diz o contrário. Não importa o natural, nós não vivemos pelo natural, nós vivemos pelo sobrenatural. E sabemos que o sobrenatural vai se manifestar pela palavra de Deus. Diante do Senhor, eu digo, Ele sabe, porque Ele conhece o meu coração. Se algumas coisas da palavra do Senhor não se cumprir, e um dia eu me encontrar com Deus, eu vou perguntar a Ele. E eu sei que Ele vai me dizer por que é que não se cumpriu. Porque vivemos a nossa vida pelo Senhor. Todos nós somos filhos de Deus. Na verdade, querido, Deus sabe mais do que eu e que você. O que é que a gente deve fazer? Cumprir o que está na palavra. Seguir os princípios. Vai acontecer tudo. Pode ter certeza. Prosperidade e provisão. Mas lembra do que eu disse agora há pouco. Será que não tem algum ajuste que a gente precisa fazer? Alguma coisinha que a gente precisa apertar? Tem alguma coisa que precisa ser feita. Cada um de nós presta conta da nossa própria vida. Todo dia eu oro, Pai, tem alguma coisa que eu preciso mudar? Fala claramente comigo, porque eu vou obedecer o que Ele mandar. Mas também se Ele não mandar, eu não vou fazer o que Ele não mandou. Versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez ele repete a fórmula. Yahvé dos Exércitos, ou seja, o Senhor Jesus. Yahvé dos Exércitos. O nome sobre todos os nomes. Yahvé Rafá, Yahvé Shalom, Yahvé Tsekaidu, ou seja, Deus da justiça, Deus da bandeira, né, a nossa bandeira. Jeová Rafá, o Deus da cura. Tudo isso aí está dentro do nome de Jesus. O Deus dos exércitos. Yahvé tipifica aqui Jesus. Jesus dos exércitos está conosco. Podemos traduzir assim. O Elohim de Jacó, Pai, Filho e Espírito Santo, é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. O mesmo Deus que nos protegeu durante a pandemia, é o Deus que vai nos proteger nos nossos próximos passos. Temos algumas coisas para fazer aqui. Divisória, um outro ar-condicionado,
Esse data show, dá para ver que não dá para fazer o rema, você vai ver o tamanho do que é, bem fraquinho, não dá. Precisamos de um outro data show. Tem várias coisas que a gente precisa. Por que a gente não compra? Porque a igreja não tem ainda o dinheiro para isso. Vou ser claro para você. O dinheiro que a gente faz com essas pizzas e essa coisa, está sendo para cobrir as despesas da igreja. Mas, meu amigo, isso é no natural, mas eu creio que o Senhor é o nosso provedor. E Ele vai nos dar os recursos para a gente seguir adiante. Por que não divide? Porque nós não temos dinheiro para pagar a parcela. Pronto. Não tem dinheiro para pagar a parcela de data show e divisória. Cada divisória daquela é 2.000 e tanto, é 3.000 uma bicha daquela. Cada salinha daquela. Eu creio que Deus é o nosso provedor. Está vindo provisão. Eu dou uma palavra aqui em nome de Jesus Cristo. Dinheiro chegando para essa igreja. Não sei de onde, mas vai vir. Para a gente cumprir tudo aquilo que precisa. E aquilo que o diabo está retendo, solta demônio em nome de Jesus. Eu declaro prosperidade e provisão para os meus irmãos. Bons negócios, presentes inesperados, riquezas abundantes. Em nome de Jesus Cristo. Prosperidade. Pessoas que trabalham em empregos sendo promovidas em nome de Jesus. Quem vende coisas tendo bons negócios. Em nome de Jesus. Palavra de Deus vai se cumprir. De alguma maneira vai se manifestar. Não sei como é. Vai que Deus vai te dar o número da cena aí, né? E tu joga. Não fica jogando, não é de Deus ficar jogando, mas é possível que, já aconteceu casos em igrejas, de pessoas que Deus deu um sonho, ou Deus revelou, e a pessoa pôs lá e ganhou. Sabia? Vai que Deus dá o número da cena para você, mas não fica jogando não, porque não é de Deus não, tá? Ficar jogando, eu vou fazer a fezinha, isso aí não é de Deus. É aposta, ficar apostando. Agora que Deus pode te dar uma direção, pode. Eu não sei como vem, se vem pela Mega Sena, se vem por um presente, se vem por um bom negócio, mas uma coisa é certa, prosperidade e provisão vai se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de quem crê. E não é só prosperidade e provisão, o desejo do meu coração é que todo mundo aqui seja cheio do Espírito Santo. Mesmo quem é batizado, você sabe que tem, além do batismo, tem os enchimentos do Espírito. Mas ora em todo tempo em línguas, para que esse enchimento seja reativado na sua vida. Amém? Você foi abençoado? Em nome de Jesus. Lembra, todos nós vamos prestar conta diante do tribunal de Cristo. Mas a Bíblia também diz, com ele está, eis que venho sem demora. Apocalipse, eis que venho sem demora, e comigo está o teu galardão. Diga, meu galardão está com Jesus. Glória a Deus, seja abençoado, em nome de Jesus.